CNN. Já começamos esta edição com Breaking News. Após um resultado forte nos 3 primeiros meses deste ano, a economia brasileira agora desacelera de forma expressiva no segundo trimestre. 0,4%. Este é o crescimento apurado pelo IBGE para o PIB no segundo trimestre de 2025, puxado para baixo principalmente pela desaceleração do agronegócio, com uma variação negativa de 0,1%. Indústria e serviços acabaram variando positivamente, um movimento bem semelhante, parecido com o do primeiro trimestre, mas sem o efeito explosivo do crescimento do agronegócio. Sazonalidade aplicada e também efeitos da política monetária restritiva. Entre abril e junho deste ano, nós temos essa desaceleração. E pelo lado da oferta, nós temos consumo das famílias, que cresceu 0,5%, e o consumo do governo, que caiu 0,6%. Está na tela a apresentação do IBGE. PIB crescendo 0,4% no trimestre. A agropecuária, em detrimento do primeiro trimestre, que cresceu 12% na comparação de um trimestre para o outro, agora cai 0,1%. Continua forte em termos comparativos ao ano passado. Vamos ver isso daqui a pouquinho. A indústria cresceu 0,5% no trimestre. Os serviços, 0,6%. Valor adicionado ao PIB, 0,3%. Na ótica das despesas ou da demanda, nós temos consumo das famílias crescendo 0,5%. As despesas de consumo com o governo, essas foram para baixo, puxaram o PIB para baixo, 0,6%. O investimento também caiu de um trimestre para o outro. Formação bruta de capital fixo, 2,2% de queda. As exportações de bens e serviços subiram 0,7%, apesar do efeito da tensão em relação à guerra comercial contra os Estados Unidos. Não estou falando de Brasil contra os americanos, estou falando do mundo inteiro. Há muita tensão no ar, uma desaceleração já prevista para algumas das economias. Mesmo com estes efeitos, temos as exportações subindo 0,7%. E as importações de bens e serviços, este é o detrator do PIB, 2,9% de queda. Destaques também para outros subsetores que são monitorados pelo IBGE. Temos, por exemplo, a indústria extrativa, que teve o melhor resultado no trimestre, 5,4% de crescimento. As atividades financeiras e de seguros, 2,1%. Informação e comunicação subiu 1,2%. Do lado contrário, nós temos uma queda expressiva na atividade no setor de eletricidade, gás, água e esgoto. São as facilities aqui no Brasil. Indústria de transformação, 0,5% de queda, e administração, defesa, saúde e educação com queda de 0,4%. Resultado final, 0,4% de alta para o PIB no segundo trimestre, lembrando, sob a ótica da oferta. Temos também aqui os dados separados pela pesquisa do IBGE. Vamos passear por essa pesquisa pela ótica da despesa. Uma queda forte para a importação de bens e serviços, e aqui em azul mais forte está este segundo trimestre, 2,9%, enquanto a importação havia subido 5,5% no trimestre anterior, no primeiro trimestre deste ano. A exportação teve um resultado bem pior também, 3,1% de crescimento no primeiro tri, agora apenas 0,7%. Os investimentos vão na direção completamente oposta. No primeiro trimestre deste ano, haviam crescido 3,2% e agora caem 2,2%. Consumo do governo, 0,6%. No trimestre anterior já dava sinais de desaceleração. E o consumo das famílias, que continuou positivo, caiu em relação aos trimestres anteriores, de 1% de alta no primeiro trimestre, agora para apenas 0,5%. PIB, desaceleração, caiu de 1,3% para 0,4%. Vamos aqui a taxa em relação ao ano anterior, ou seja, a gente compara este segundo trimestre contra o segundo trimestre do ano passado. O PIB subiu 2,2%. Dá para ver que a agropecuária continua forte, apesar dessa desaceleração de um trimestre para o outro, 10% de alta. Continua sendo o principal motor deste crescimento. A indústria, 1,1% de alta. Os serviços, 2%. O valor adicionado ao PIB, 2,4%. Despesas do governo, em comparação com o trimestre do ano passado,
0,4% de alta. O consumo das famílias continua forte, 1,8%. E aí, claro, destacamos o efeito do mercado de trabalho ainda fortíssimo. Temos uma baixa taxa de desemprego, das mais baixas da história, uma remuneração aos trabalhadores brasileiros que, em média, vem subindo nas últimas publicações dos dados do mercado de trabalho e uma taxa de desocupação em baixa. Temos a taxa de ocupação, aquela proporcionalidade à força de trabalho brasileira, bastante elevada. Temos um mercado de trabalho aquecido. Por isso, alta demanda do consumo das famílias. Apesar disso, ainda temos uma desaceleração. São vários os fatores que influenciam este PIB no segundo trimestre. Temos, por exemplo, a Selic, que está em 15%, e essa alta taxa de juros, com um efeito ainda bastante prolongado, ainda a ser sentido nos próximos trimestres, já começa a bater nesta atividade. Tivemos crescimento de 0,4%, um pouquinho acima da mediana das expectativas, mas basicamente em linha com o que o mercado imaginava para estes últimos meses. Tivemos queda de atividade em setores cruciais para a nossa economia e também uma queda de confiança das empresas para a situação futura, quando olhamos principalmente para o setor industrial, aquele que costumeiramente faz mais investimentos estruturais, nós temos uma queda abrupta, inclusive atingido um ponto de desconfiança, o que significa talvez menores investimentos para o futuro, um menor número de contratações. Ainda não pode ser traduzido talvez em uma demissão de funcionários, mas há uma desaceleração de novos projetos que a gente pode ver talvez nesta atividade do segundo trimestre se espalhando para o segundo semestre que nós já estamos vivendo. Os últimos dados de alta frequência demonstram essa desaceleração, esse desaquecimento. Quando olhamos para a indústria, dá para ver que a indústria extrativa ainda está muito forte. Essa é a apresentação do IBGE. Temos, por exemplo, 8,7% de crescimento em comparação com o ano passado. Mas a construção permanece basicamente em estabilidade, 0,2%. A indústria de transformação não saiu do lugar e a produção e distribuição de energia, gás e água, essa caiu 4%. Então, a indústria continua com um crescimento em relação a 2024, mas com alguns segmentos já demonstrando certo desaquecimento, certa desaceleração. Vou trazer também a cara do agronegócio do ano passado para este. Por que o agro está tão forte? Crescimento de 10% da agropecuária de 2024 contra 2025. Dá para ver na tela que a soja foi destaque, 14,2%. Nós tivemos, segundo o IBGE, ganho de produtividade na agricultura, uma estimativa de pecuária que aponta uma contribuição positiva também. O milho subiu 19,9% na contribuição para a formação do PIB. O café subiu 0,8% e o algodão 7,1%. Estes são os destaques. É a cara do agronegócio brasileiro. Em comparação com o ano passado, o setor mais forte, mais fortalecido. A soja ganhou bastante com a guerra comercial. Nós acabamos vendendo muita soja para a China com preços atrativos, não condizentes com uma super safra, que é o que colhemos neste primeiro e segundo semestre. Então, essas vendas antecipadas pela China, que, claro, compra a soja do Brasil, mas também dos Estados Unidos, não sabia se para o segundo semestre, que é quando a safra de soja acontece lá nos Estados Unidos com um pouco mais de força, teria esses produtos disponíveis por conta da guerra comercial, antecipou algumas compras, tivemos recorde de embarques de soja para a China e isso é demonstrado aqui com um crescimento do ano passado para este de 14,2%. Volume muito grande e um preço atrativo, um pouco acima da média do que teríamos nestas condições de mercado com uma safra bastante grande no Brasil. Destaques gerais, claro, da publicação do PIB nós já trazemos com essa desaceleração. Eu queria trazer mais um gráfico, que é justamente com a movimentação dos setores ao longo destes últimos trimestres. Temos, por exemplo, a agropecuária, que continua lá no topo com 200... Deixa eu trazer aqui o dado complementar. O patamar do PIB na ótica da produção. A agropecuária com um salto relevante nessas últimas duas publicações. Os serviços continuam em crescente. Nós lembramos, temos um recorde de prestação de serviços no Brasil, a máxima na série histórica. Para o setor de indústria, temos este movimento também ascendente nos últimos trimestres, mas ainda abaixo do restante dos segmentos, ainda em recuperação a indústria brasileira. Essa é a cara nos últimos trimestres
este scan do PIB brasileiro, da formação, pelo menos pela ótica da produção.